Salve Maria, pessoal, e viva Cristo Rei. Daniel Arthur aqui mais uma vez para mais um vídeo para a Fraternidade Nilma Brasil. E no vídeo de hoje eu preparei uma aula para vocês sobre a graça segundo Santo Tomás de Aquino, que é um tema que eu me dedico a estudar já há algum tempo. E para quem não sabe, eu também escrevi um artigo sobre esse tema no tamanho de 31 páginas, está no valor de R$ 20. Então quem quiser adquirir pode estar entrando em contato comigo pelo Instagram, pelo Facebook, aqui no comentário mesmo do vídeo, que eu posso estar encaminhando para vocês por e-mail, enfim. O artigo ele é um bom complemento para o vídeo de hoje, né, que será uma aula. Não que seja necessário, né? Eu creio que a aula de hoje bastará por si mesma, mas é um complemento bom para quem quiser se aprofundar nos temas de hoje. Então, os tópicos da aula de hoje serão esses aqui, ó. Promoção física, iremos tratar do que seja promoção física, porque quando se fala em graça, na perspectiva de Santo Tomás, é forçoso que se trate de promoção física, esse conceito filosófico, né? Apetite, vamos tratar de apetite, definição e divisões, para chegarmos então a tratar do apetite racional, que é a vontade. Vamos também tratar da análise do ato voluntário, seus 12 estágios. Para quem não sabe, segundo a psicologia tomista, qualquer ato voluntário passa necessariamente por 12 estágios, sendo 6 do intelecto e 6 da vontade. Vamos estudar dedidamente cada um desses estágios. Vamos tratar sobre as moções sobrenaturais, porque as moções físicas não são meramente naturais, existem também as sobrenaturais, que é justamente a graça. E vamos tratar desse tópico aqui. A graça suficiente é uma verdadeira premoção? Que é uma questão que gerou uma polêmica muito grande entre os tomistas no século XX, principalmente entre dois grandes nomes do tomismo, que foi o padre Francisco Marinsola e o padre Reginaldo Carrigo Lagrange. Pois então, vamos iniciar já aqui. Premoção física. O que isso quer dizer? Segundo a primeira via do Dr. Angélico, né, a famosa via do movimento, né, Deus move todas as coisas sem ser movido por ninguém, pois o movimento implica mudança, pois movimento em metafísica significa mudança, tá? Mudança e Deus é imutável. Ora, que Deus mova todas as coisas não exclui a existência de motores secundários, isto é, que movem e são movidos. Os seres humanos, por exemplo, são motores móveis, pois movem e são movidos. Sabemos também que o ser humano tem a faculdade da vontade, mas que nem sempre a está exercendo, assim como todas as demais faculdades que nem sempre estão em ato. É fácil ver que a vontade, estando em potência, precisa passar ao ato para que a criatura queira de fato alguma coisa. Daí surge o seguinte argumento: Deus move a vontade da criatura porque esta vontade transita da potência ao ato. Mas, conhecido o adágio escolástico que diz que nada se reduz da potência ao ato, senão por algo anterior já em ato, isto é, tudo que se move é movido por outro, a vontade da criatura, para passar da potência ao ato, precisa ser movida por algo anterior a ela. Caso contrário, a criatura moveria a si mesma, e existiriam tantos motores imóveis quanto criaturas existem no universo. Ora, isso repugna. Resta então que Deus seja o motor da criatura, ou seja, Ele é quem move a criatura. Então, aqui está a necessidade da premoção divina, afirmada pelos tomistas, que é algo inegociável para o tomismo, que é a necessidade de premoção física. Se eu tenho uma faculdade de querer e nem sempre a estou exercendo, eu tenho uma vontade, mas às vezes quero, às vezes não. Então, essa vontade, esta faculdade, na maior parte das vezes está em potência. Para que ela possa ser atualizada, para que ela transite da potência para o ato, ela precisa ser atualizada. E como é um adágio escolástico, que nada se reduz da potência ao ato, senão por algo anterior já em ato, a vontade precisa ser atualizada por algo anterior, que é o motor imóvel, o primeiro motor, que é Deus. Então, Deus é quem atualiza a vontade, que faz com que passemos da potência de querer para o ato de querer. Isto tanto no âmbito natural quanto no âmbito sobrenatural. Deixa eu ver, é isso mesmo. Agora, o que é uma moção, né? Quando se fala em moção, se está falando de um influxo divino na criatura que faz com que ela obre.
Dividem-se os escolásticos se essa moção divina na criatura é prévia e simultânea por continuação, ou se é meramente simultânea, ou, em outras palavras, se a moção divina é concomitante à ação mesma da criatura, ou se a moção é anterior, com anterioridade de natureza, não de tempo, causando, portanto, a própria ação. Veja, primeira coisa, é um influxo divino na criatura que faz com que ela obre. Moção é como se fosse Deus exercendo uma certa influência sobre a criatura para que ela obre. Só que esta emoção, aqui vão se dividir os escolásticos. Alguns dizem que este influxo na criatura faz com que a criatura obre como causa. Mas conhecemos a teoria das 4 causas aristotélicas, né? Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Alguns teólogos defendem que esta causa, ou seja, Deus causa a ação da criatura apenas pelo modo de causa final, ou seja, atraindo a vontade da criatura. Então Deus atrai a criatura e a criatura segue a Deus, ou aquilo que Deus quer que a criatura faça. Há outra corrente que diz que Deus move a modo de causa eficiente. Então, ele causa eficientemente a ação da criatura, não a modo de causa final, atraindo, mas pondo em movimento como causa eficiente. E aqui vem então essa divisão. Dividem-se os escolásticos se essa moção divina na criatura é prévia e simultânea por continuação, que é a posição tomista. Porque se a moção é prévia, é porque Deus que coloca em movimento a criatura. Então a moção divina é prévia à ação da criatura, porque a moção divina é que coloca a criatura em movimento. Para outra corrente, por exemplo, para os molinistas, esta moção é meramente simultânea. Então, Deus e a criatura atuam no mesmo instante. Né? Não só no mesmo instante, mas simultaneamente, com simultaneidade de natureza, tá? Porque a moção e a ação divina no tomismo também são no mesmo instante de tempo, tá? Uma é prévia, a moção é prévia somente com anterioridade de natureza, não de tempo. Em outras palavras, a moção divina é concomitante à ação mesma da criatura, ou se a moção é anterior, com anterioridade de natureza, enfim, causando a própria ação. Nós temos aqui, então, a posição tomista. A Silvia Magnavaga, no seu Léxico Técnico de Filosofia Medieval, na página 371, vai dizer o seguinte, Deus premove intrínseca e fisicamente as causas segundas na ação, sem que, por isso, se suprima o livre-arbítrio, posto que elas, em toda operação, dependem sempre da eficácia de sua primeira causa. Então, todas as criaturas que obrem, todas elas são causas segundas, porque todas elas são efeito de uma causa anterior, no caso, Deus. Então, elas dependem de Deus não só no existir, como também no operar. A gente vai ver mais adiante, que é outro adágio escolástico, que o operar segue o ser, né? Se as causas segundas dependem de Deus no ser, tanto porque Deus as criou, como porque Deus as sustenta no ser, impedindo que caiam no nada, deixem de existir, dependem de Deus não só no ser, como também no operar, no fazer, no obrar. Tá? Assim, a premoção pode ser definida como, atenção, a ação divina na qual Deus age na potência operativa da causa segunda, aplicando-a a obrar segundo a sua própria natureza. Segundo a sua própria natureza. Então, a moção ela é acomodatícia, no sentido de que ela se acomoda à natureza da causa segunda que está movendo. Se há uma causa necessária, a aplica a agir de forma necessária. Por exemplo, a gravidade. A gravidade ela exerce e vai atrair todas as coisas sempre para baixo. E é Deus quem está atualizando, digamos assim, esta necessidade, porque a gravidade é uma causa segunda e para que ela exerça a sua ação de atrair as coisas para o centro da Terra, ela precisa ser atualizada por Deus. Se é contingente, aplica a agir de forma contingente. Se é livre, aplica a agir de forma livre. Muito bem. Então, nós vemos aqui que a criatura racional, o homem, é uma causa segunda ou um agente livre. Portanto, Deus, quando nos move a agir, nos move a agir livremente. Então, não é como se fosse algo coercitivo. Deus me força. E ao Deus me pôr em movimento, ou me fazer querer ou desejar, Ele força a minha vontade, dobra a minha vontade. Não. Ele me faz querer alguma coisa livremente.
tá entendendo? Porque Deus é onipotente e pode fazer isso. Eu não consigo fazer uma pessoa querer alguma coisa sem dobrar sua vontade, sem forçar, né? Deus consegue. Sobre a terminologia. O termo premoção não se aplica com respeito a uma anterioridade cronológica, ou seja, de tempo, mas sim lógica. Também é chamada de promoção física, premócio física, para contrapor com uma moção moral, que move a vontade apenas atraindo e persuadindo-a. Aquilo que eu mencionei. Uma moção moral é aquela que move a modo de causa final, atraindo. A moção física, ou premoção física, move a modo de causa eficiente. É uma moção que age na physis, na natureza da criatura. Isso daqui eu peguei do opúsculo do Gabriel Carvalho, um colega meu, 10 teses, uma introdução ao pensamento do Martin Sola, página 33. Inclusive, ele vende esse opúsculo, que também é excelente, e eu indico de olhos fechados para vocês. Podem adquirir isso daqui. Uma excelente introdução ao pensamento do Martin Sola. Quem não sabe, o Martin Sola escreveu uma série de artigos para a revista La Ciência Atomista. E no primeiro artigo ele apresenta 10 proposições ou 10 teses que o Gabriel comenta aqui, uma por uma. Uma boa introdução a essas 10 teses. E foram nesses artigos na La Ciência Atomista que o Martin Sola disputou contra o Lagrange. As moções também, elas podem se dividir em moções naturais e moções sobrenaturais. Naturais. As moções que se dão no âmbito natural correspondem aos auxílios que as criaturas recebem para obrar aquelas coisas que estão dentro do limite de sua natureza, sem necessidade de qualquer auxílio divino especial. Então, tudo aquilo que esteja dentro dos limites da natureza de um ser humano, o ser humano o faz com as moções naturais, sem precisar da graça. Então, por exemplo, um homem em pecado mortal, ele consegue obrar, ele consegue querer, ele consegue fazer tudo que um homem em graça consegue fazer no que se refere ao âmbito natural. Já as moções sobrenaturais, as moções que se dão no âmbito sobrenatural correspondem às graças, que por definição são sobrenaturais, sejam elas suficientes ou eficazes. Vamos ver mais adiante o que são graças suficientes e graças eficazes. E elas capacitam a criatura a obrar coisas que ultrapassam os limites de sua natureza. Pois bem, a grande questão que nos interessa aqui é sobre como a graça pode operar na natureza da criatura racional e livre, colocando-a em movimento, atualizando-a, fazendo-a obrar, mas ao mesmo tempo sem quitar-lhe a liberdade. Em suma, é a questão da relação entre natureza e graça, que é uma questão bastante disputada, né? Inclusive foi o tema da famosa controvérsia de Alcides, no final do século XIX, ou século XVI, entre dominicanos e jesuítas, né? Em suma, é a questão da relação entre natureza e graça. Essa foi, sem dúvida, como já dito, uma das maiores querelas teológicas da história da Igreja, a famosa questão de Alcides, que debatia acerca do concurso divino nas operações do homem. Para compreendermos bem o assunto, convém que vejamos antes o que vem a ser um ato voluntário e os seus estágios constituintes, o que é um apetite, de que forma ele se divide, como apetecemos um bem em abstrato e em um bem concreto. Apetite, né? Definição e divisões. O padre Gardeil, no segundo volume de sua introdução à filosofia de São Tomás de Aquino, ele vai dar uma definição que é mais ou menos essa aqui, eu me inspirei nele, né? Apetite é um movimento interior que leva a satisfazer uma necessidade orgânica. Há um princípio no tomismo que diz: a toda forma se segue uma tendência. Isso quer dizer que todo ser possui uma tendência ou inclinação natural para determinado bem. São Tomás distingue entre apetite natural e apetite ilícito ou animal. Apetite dos seres desprovidos de conhecimento. Entre eles, não se encontra senão uma forma que os determina segundo seu ser próprio e a qual se segue uma inclinação natural, que é denominada apetite natural. Em outras palavras, um apetite natural não pode não ser apetecido, pois os seres que o têm não possuem vontade para deliberar. Além disso, o apetite natural está sempre em ato. Um exemplo que os filósofos antigos usavam seria o lugar natural do fogo, por exemplo, que é para cima. Então, o fogo, por necessidade de sua própria natureza,
ele apetece estar em cima. Então, este apetite está sempre em ato. Ele não pode não querer estar para cima. Então, o fogo sempre vai na direção para cima. Uma pedra é puxada pela sua própria natureza para baixo e coisas e tal. Então, tem que ter o apetite natural. Os seres desprovidos de intelecto possuem somente este apetite, o apetite natural. O apetite dos seres que têm conhecimento, neles também se encontra o apetite natural, posto que possuem uma forma, ou seja, uma forma substancial, tem uma essência, eles têm também esse apetite natural. Mas, além disso, pelo fato de que conhecem, encontram-se neles, sob certa medida, as formas dos objetos conhecidos. Ou seja, os animais aqui, nós estamos falando dos animais. A estas formas se segue uma inclinação que será mais elevada que a do primeiro tipo. A esta inclinação dá-se o nome de apetite ilícito. Diferentemente do apetite natural, o ilícito nem sempre está em ato. O que é importante. Enquanto o apetite natural é sempre determinado, pois é a inclinação à perfeição sempre atual que relaciona uma forma ao seu bem ou perfeição, o apetite ilícito ou animal se segue à forma apreendida, razão pela qual ele pode ser dito indeterminado, pois determina-se somente depois da forma ser apreendida pelo intelecto. Esse apetite será, portanto, antes de tudo, uma potência que pode ser atualizada, como, por exemplo, no caso de um animal, que pode querer esta ou aquela presa antes de avistá-la, mas depois de uma delas ser vista, ele quererá atualmente o que antes só tinha potência para querer. Creio que o exemplo está bem claro, não preciso me deter muito. Outra distinção que São Tomás apresenta na Suma, primeira parte, questão 8, artigo 2, questão 80, artigo 2, é entre o apetite sensível e o apetite intelectual. O apetite sensível é uma tendência para um objeto concreto, apreendido como bem pelos sentidos, como bom pelos sentidos, seja como natural ou como ilícito. O apetite intelectual, por sua vez, recebe o nome de vontade, e é por meio dela que o homem quer ou ama um bem apreendido pelo intelecto. Veja, apetite sensível e apetite intelectual. O homem ele pode conhecer pelos sentidos e pelo intelecto. Aquilo que ele apreende somente pelos sentidos, que é aquilo que é concreto, o homem vai desejá-lo com o seu apetite sensível. Aquilo que o homem apreende pelo intelecto, o homem vai desejar pelo seu apetite intelectual. Qual é o apetite intelectual? É a vontade. Tá? Vontade. Quem tem vontade? Os brutos têm vontade? Os animais irracionais? Não têm. Só o homem. A vontade propriamente dita, que é um apetite intelectual, só os possui o homem. O animal bruto, irracional, ele vai ter o apetite sensível. O homem, além do apetite sensível, tem um apetite intelectual, que é a vontade. Para esclarecer mais, o apetite sensível apetecerá sempre bens particulares, concretos, este ou aquele. O animal ele vai querer isto ou aquilo. Se tu der uma bolinha para um cachorro, ele vai querer a bolinha. Né? Se tu mostrar ração para um gato, ele vai querer a ração. Ele não vai pensar em categorias universais. Ah, eu quero brincar agora. Não, ele quer fazer alguma coisa em concreto. Não é que eu apeteço a comida como um bem para a minha saúde. Não, ele vai apetecer a comida aqui, hic et nunc, aqui e agora, como algo concreto. Né? O apetite intelectual, ou seja, a vontade, sempre apetecerá algo sob a razão universal de bem. Então, o homem ele já deseja pela vontade algo sob a razão universal, diferente do apetite sensível, que apetece algo sempre particular, concreto, individual. A vontade é capaz de desejar algo sob a razão universal de bem. Mesmo que pelo apetite sensível e pela vontade o homem apeteça a mesma coisa, não o faz sob a mesma razão. Do exposto fica claro que a vontade segue o intelecto, pois esta só apetece o que aquele apreende sob a razão de bem. Daqui é o que São Tomás ele diz na Suma, tanto na Suma contra Gentios como na Suma Teológica, é que a ordem do conhecer é prévia à ordem do apetecer. Então o homem primeiro conhece, seja pelo sentido, seja pelo intelecto, e depois apetece, depois deseja ou quer. A gente não inverte a ordem, a gente não é que primeiro a gente quer e depois a gente conhece. Primeiro a gente conhece e depois a gente quer. Santo Agostinho, numa linguagem menos técnica, mas mais poética, já tinha dito isso, né? Ele já tinha afirmado que só amamos aquilo que conhecemos.
É o que o Santo Tomás também diz. Ele replica a mesma coisa, aprofundando mais, com termos mais técnicos, mais filosóficos, mas é a mesma coisa. Só amamos aquilo que conhecemos. A vontade segue aquilo que o intelecto apreende sobre a razão de bem. Outra divisão interessante de vermos é a divisão entre apetite concupiscível e apetite irascível, né? Vamos já ver. Vou tomar meu café aqui. Pois bem. Apetite concupiscível, né? Concupiscível, do latim concupere, ato de desejar ardentemente, que é aquela tendência voltada ao bem sensível, considerado como conveniente ao sujeito, agradável, e isso que é importante, e de fácil consecução. O apetite concupiscível caracteriza-se caracteriza-se também por evitar o mal sensível, ódio ou aversão, julgado como nocivo ao sujeito, porém simplesmente, ou seja, de maneira não difícil de reprimir. Concupiscível, não confunda apetite concupiscível, que é algo natural, com a concupiscência, que é outra coisa, né? Aqui nós estamos ainda no campo da filosofia natural ou da filosofia natural, da psicologia. Não estamos ainda no campo da teologia, né? Concupiscência, que tem a ver com a queda, estamos no campo da teologia. Aqui, especificamente, nesta parte da aula, ainda estamos em filosofia. Apetite irascível, né? Irascível, também do latim, irascor, que é o ato de irar-se, que é aquele impulso à luta, com o fim de dominar e vencer tudo que se opõe ao bem conveniente ao sujeito. Bem considerado como árduo ou difícil de ser alcançado. Olha, grande diferença aqui. Enquanto o apetite concupiscível deseja ou apetece um bem que de fácil consecução, o apetite irascível deseja ou apetece um bem de difícil consecução. Ele é difícil ou árduo. O amor torna-se um instinto para lutar contra o obstáculo. Por dizer que o bem é difícil, é dizer que estamos separados dele por algum obstáculo que deve ser superado. Ora, esse instinto de luta é diferente do apetite concupiscível, pois vai abandonar o prazer e suportar o sofrimento. Então, é aquela coisa. O apetite concupiscível, tu deseja alguma coisa de maneira fácil de conseguir, né? Fácil consecução. Agora, se tu, para conseguir este bem, tu precisa enfrentar um determinado sofrimento para alcançá-lo, se dependesse só do apetite concupiscível, tu nunca iria tomar uma atitude para alcançar aquela coisa que tu quer. Mas pelo apetite irascível, tu é capaz de suportar determinados sofrimentos momentâneos para alcançar aquele prazer ou aquele bem maior ainda, né? Por exemplo, nós trabalhamos todos os dias quase para no final do mês recebermos o salário, né? Então nós queremos o salário e para alcançá-lo suportamos as escalas de trabalho de 6x1 toda semana, né? Mais ou menos assim, então. Por outro lado, se o mal ameaçar, o instinto de fugir dá lugar ao instinto de resistir. Então, olha aqui. Enquanto que no apetite concupiscível o mal se apresenta e o sujeito foge, pelo apetite irascível o mal se apresenta e o sujeito resiste. Se este mal aqui é um obstáculo, é visto como um obstáculo para alcançar o bem que ele tanto quer. Movimentos do apetite concupiscível. Somente o bem é apetecível, ou seja, a vontade só pode desejar ou querer o bem, aquilo que o intelecto apreende sob a razão de bem. Ora, apetecível é o que atrai o apetite, seja o sensitivo ou o intelectual. O mal de forma alguma é apetecível. Tudo o que atrai o apetite é um bem. O que acontece é que o mal, por ser uma privação, mal é privação, pode se manifestar como privação da ordem, fazendo com que se escolha um bem menor, o dinheiro, por exemplo, né, em detrimento de um bem maior, no caso da dignidade humana, como ocorre nas relações de exploração, por exemplo. Então, o que se está dizendo aqui é que ninguém deseja o mal sob razão de mal. Alguém pode desejar o mal sempre sob razão de bem. Um ladrão que deseja um bem, deseja subtrair uma posse tua, está desejando o bem, o celular, o dinheiro, que é um bem, tanto que a gente trabalha para conseguir, né?
Só que ele está colocando este bem, que é o dinheiro, acima de um outro bem, que é a tua dignidade, a tua propriedade, até a tua vida. Então, o que está fazendo ali? Ele está invertendo a ordem, colocando um bem menor no lugar ou acima de um bem maior. Então, aqui o mal se manifesta como privação da ordem. A ordem correta é o dinheiro aqui, a dignidade humana, a vida humana acima. O que o ladrão faz é inverter a ordem. Então, o mal está nessa privação de ordem, né? Mas ninguém deseja o mal pelo mal, né? O homem, o ser racional, sempre vai apetecer o bem. Isso que é uma coisa característica da filosofia aristotélico-tomista. Só o que tem razão de apetecível é o bem. O mal não tem razão de apetecível. Até porque o bem, ele é um dos transcendentais do ser. Então, o bem e o ser convertem-se. Todo o ser é bem, é bom, é bono. E tudo que é bom é ser. E algo é bom na medida em que tem ser. E algo, na medida em que tem ser, é bom, né? Então, o mal não pode ser apetecível. Não pode. É uma contradição metafísica. O apetite sempre é em direção ao bem. Ora, o bem pode se apresentar de diversos modos a nós, desde presente a ausente, fácil ou árduo, etc. Enfim, a depender de como ele aparecer a nós, isso despertará paixões distintas na alma. Agora um pequeno estudo sobre as paixões. Em relação ao bem considerado em si mesmo, existe o amor. Se não possuímos o bem, ou ele está ausente, o amor é desejo. Então, eu quero alguma coisa, só que esta coisa está distante de mim ou está ausente. Então, a paixão que desperta em mim é o desejo. Eu quero aquela coisa, mas esta coisa está ausente. Desejo. Se o bem está presente, possuído, há o prazer ou deleite, também chamado de fruição, né? Quando eu me deleito com aquele bem que antes eu desejei e agora está presente, eu me deleito, né? Em relação ao mal considerado em si mesmo, existe o ódio. Então, o ódio aqui, enquanto paixão, é aquela paixão pela qual nós odiamos. Um ódio é aquilo pelo qual odiamos, ou melhor, é aquilo pelo qual nós detestamos, um obstáculo que se interpõe entre nós e o bem desejado. Se o mal estiver ausente, o oposto do desejo é a aversão. Se o mal estiver presente, o oposto do deleite é a dor ou tristeza. É um estudo bem brevíssimo sobre as paixões, tá? Tá. Movimento do apetite irascível. Daqui também é muito importante. Diante de um bem difícil de obter, que necessariamente deve estar ausente, pois um bem possuído já não é mais difícil, né? O desejo engendra duas paixões. Se o bem parece possível de ser alcançado, há a esperança. Se o bem parece impossível de ser alcançado, há o desespero, que é uma paixão justamente contrária à esperança. É o desespero. Diante de um mal difícil, veja bem, suponhamos que o bem ele esteja ausente, né? Diante de um mal difícil, há três possibilidades. Este mal pode estar presente ou ausente. E se estiver ausente, pode parecer possível ou impossível de derrotar. Teremos, portanto, as seguintes paixões. Se o mal difícil está presente, temos a cólera. Lutamos contra o mal presente. Se o mal difícil está ausente, mas é concebido como vencível, temos a audácia. Vamos ao encontro do mal porque o consideramos vencível. Se o mal difícil está ausente, mas é concebido como invencível, temos o temor ou medo. Fugimos dele porque queremos ser invencível. Daqui é todo um esquema, tá? Que eu estou bem reduzindo bastante. Então, desencadeamento das paixões. Exemplo de um bem árduo separado de nós por um obstáculo. Então, para entender na prática, eu preparei isso daqui baseado no livro do Roger Vernet, A Filosofia do Homem, no qual ele expõe esse esquema aqui para entendermos na prática como se dá esse desencadeamento das paixões, né? Pois bem, o primeiro movimento de um bem separado por nós por um obstáculo. O que isso vai causar? O primeiro movimento é o amor ao bem considerado em si. Pelo próprio de o bem ser amado, o obstáculo que dele nos separa aparece a nós como um mal e se torna objeto de ódio. Então, enquanto o bem desperta em nós
o amor, aquilo que nos separa dele vai despertar em nós o ódio. Simultaneamente, desperta-se o desejo do bem e a aversão ao obstáculo. Dependendo se o obstáculo parece superável ou intransponível, nasce a esperança ou o desespero. Cada um deles dá origem a um desenvolvimento paralelo. A esperança gera a audácia. Enfrentamos o obstáculo, depois a cólera, quando o enfrentamos, e finalmente o deleite, quando superamos o obstáculo e possuímos o bem. Ao mesmo tempo, o desespero gera o temor ou medo. Recuamos diante do obstáculo. Não há movimento de cólera porque não entramos em contato com o obstáculo. O medo gera tristeza diretamente porque não possuímos o bem desejado. Então, bora nos deter um pouco aqui. Diante do bem que nos é separado por um obstáculo que nós concebemos como vencível, superável, gera em nós a esperança. Por exemplo, eu vejo que para alcançar algo que eu preciso ou que eu quero muito, eu tenho que passar por determinadas dificuldades. Eu tenho esperança de alcançar o bem. Agora, se eu vejo que tais dificuldades são impossíveis de vencê-las, gera em mim desespero. Todos nós já tivemos alguma sensação assim, de que vemos que determinado objetivo está para além de nossas forças, para além de nossas capacidades. Então, já não temos mais esperança de alcançar aquele bem. Né? Se, por exemplo, nós temos a esperança ainda, aí vai gerar uma série de outras paixões. Porque a esperança já é a audácia. O que é a audácia? Retornamos aqui. Se o mal difícil está ausente, mas é concebido como vencível, temos a audácia. Vamos ao encontro do mal, porque o consideramos vencível. Esse mal aqui pode ser qualquer obstáculo que nos separe do bem desejado. Por exemplo, você tem um sonho de ser médico. Qual seria esse mal, ou obstáculo que te separa desse sonho? A faculdade, mas para alcançá-la tem que passar no Enem, com uma nota altíssima em medicina, por exemplo. Então, gera a esperança de alcançar, porque de fato não é impossível, é um bem possível, tá? A faculdade, o Enem não é algo impossível de se passar ou de se alcançar, é apenas difícil, tá? Gera em nós, então, o sentimento ou a paixão da audácia, que é quando vamos ao encontro do mal, no caso desse obstáculo que é a prova do Enem, a faculdade de medicina, enfim. Depois a cólera, quando o enfrentamos. Então, a cólera se dá quando de fato batemos de frente com o obstáculo. A audácia se dá quando decidimos enfrentá-lo. E a cólera se dá quando o confronto está se dando ali com o mal, o obstáculo que nos separa do bem. E depois, quando superamos os obstáculos e alcançamos o objetivo ou o bem que desejávamos, então temos o deleite ou fruição, que quando superamos os obstáculos e possuímos o bem. Acho que ficou bem compreendido isso daqui, né? Como se dá o desencadeamento das paixões mediante os apetites. Pois bem. Esse livro que eu mencionei anteriormente, Roger Verneau, Filosofia del Hombre, que é um curso de filosofia tomista pela editora Herder. Aqui apresenta um esquema de um ato voluntário qualquer, ainda seguindo a exposição de Verneau. Com algumas alterações, eu mudei a ordem de pelo menos 2 estágios que o Verneau apresentou aqui, que eu considerei equivocado, e também mudei a terminologia que ele utilizava, porque eu preferi a terminologia mais tradicional da escola tomista, né? Que eu considero mais correta. Né? Lembrando que temos 2 faculdades espirituais, intelecto e vontade, né? Lembrando aqui da aula que eu já gravei sobre a Santíssima Trindade, segundo São Tomás, que eu tratei sobre o intelecto e a vontade, né? Explicando, né? Porque são as 2 operações ad intra, o intelecto e vontade, que produzem 2 operações ad intra distintas, o conhecer e o querer. Em um ato voluntário, as 2 entram em cena. Como existem 12 estágios na análise do ato, cabe 6 estágios para cada faculdade. Aquilo que eu disse lá no início. Os 12 estágios do ato voluntário. Toda vez que nós vamos realizar algo, nós passamos necessariamente por esses 12 estágios. Que é o primeiro é a simples apreensão. O ponto de partida de todo o processo é a inteligência. Sempre um ato voluntário, toda a vontade, sempre a vontade pressupõe o intelecto. O ponto de partida de todo o processo é a inteligência, quando nela se concebe determinado objeto
como um bem ao sujeito. O segundo é a simples volição, que já é um ato da vontade, enquanto a simples apreensão é um ato do intelecto, a simples volição é um ato da vontade. O simples pensamento de um bem desperta na vontade uma complacência, não deliberada, ou seja, é algo ainda não voluntário, uma espécie de atração espontânea e necessária chamada de veleidade ou simples volição. É aquele desejar ainda não consentido. Suponhamos que de meio-dia tu sente o cheiro de feijão, bate uma fome, aquela fome, imediatamente a tua vontade é atraída para aquilo, ainda que tu nem tenha consentido. Tu simplesmente teve notícia daquele cheiro, mediante os sentidos, o teu intelecto formou a simples apreensão, então a tua vontade vai se inclinar para aquilo, como simples volição. Tu não consentiu ainda, melhor dizendo, com essa volição. O terceiro passo é o juízo. Daqui, lembre-se, sempre vai alternar. Um passo é do intelecto, o outro é da vontade. Intelecto e vontade. Então, se a simples volição é concernente à vontade, o juízo é concernente ao intelecto. O juízo, né? A veleidade ou volição, né, provoca um exame mais atento do objeto para ver se é possível e bom, hic et nunc, ou seja, aqui e agora, para mim, na situação específica em que me encontro. Se descobrirmos que o objeto não é possível, tudo para. Voltamos à etapa anterior na forma de um desejo puramente condicional. Gostaria de ter asas, gostaria de ser herdeiro, né? É o famoso, se eu pudesse, meu dinheiro desse, né? Ou seja, é o seguinte, imagina que o cheiro do feijão que tu sentiu meio-dia é na casa do vizinho. Meio-dia na tua casa o almoço não está pronto ainda, né? Suponhamos que tu que tem que cozinhar, preparar o almoço e tu acordou meio-dia com fome. Mas o cheiro tem um cheiro de feijão, mas é na casa do vizinho, não é na tua. Então, essa simples volição, o teu intelecto vai te demonstrar que não é alcançável, né? Não convém ou não é possível. Nesse caso do vizinho, não é que não seja possível, que não convém, né? Tu acordar meio-dia e bater na casa do vizinho pedindo feijão. Ou ainda, esses outros exemplos aqui, quando às vezes a gente tá... Eu sou flamenguista, por exemplo, às vezes gostaria de estar no Maracanã assistindo o jogo do Flamengo, mas não tenho asas para chegar até lá. Então esse desejo permanece como volição, porque o meu juízo me diz, tu não tem dinheiro, não tem avião, não pode chegar até lá. Então continua sendo, pelo menos materialmente ou financeiramente impossível. O quarto passo é a intenção. Se o juízo pertence ao intelecto, a intenção pertence à vontade. Há aqui o consentimento da vontade após o exame do intelecto da volição provocada pelo bem. Lembrando que a partir daqui, a partir do terceiro, estamos supondo que o bem seja possível. Se o bem não é possível, não convém, tudo para aqui. E o homem para na simples volição. Mas se o juízo indica a ele, para mim, por exemplo, que aquele bem é alcançável, convém, enfim, aí eu venho por isso daqui, que é a intenção. Há aqui o consentimento da vontade após o exame do intelecto da volição provocada pelo bem. Por isso mesmo o bem torna-se um termo ou fim. A intenção contém implicitamente a vontade de fornecer os meios necessários, mas como ainda não os conhecemos, não os queremos formalmente. Sempre primeiro conhecer, depois o querer. Quinto passo, que aqui já concerne ao intelecto, né? É o conselho, o concilium. O consentimento provoca o exame dos vários meios presentes em termos do seu valor relativo. Qual é o mais fácil, o mais direto, o mais eficaz? É um trabalho intelectual, a deliberação, o concilium ou conselho. Que é o seguinte, né? Imagina que tu sentiu o cheiro de feijão de manhã, formou, portanto, a simples apreensão, a tua vontade se sentiu atraída imediatamente àquilo, simples volição. Depois tu formou o juízo, estou sentindo cheiro de feijão, embora seja no vizinho, eu tenho feijão em casa também, então eu posso fazê-lo. Então tu formou o juízo de que o bem é alcançável, tu pode comer feijão naquele dia. Então tu que tem a intenção de fazer feijão, mas tu não sabe ainda os meios para fazer o feijão. Aí então vai entrar o concílio.
o que é melhor. Tu pode conseguir de feijão comprando já pronto em algum lugar, uma quentinha que vende na esquina da tua casa, ou tu pode tu mesmo fazer, ou tem feijão na geladeira, tu pode esquentar, coisa e tal. O conselho vai entrar aqui, tu vai fazer o exame dos meios para alcançar aquilo que tu intencionou no estágio anterior, a intenção. Pois bem. O sexto é o consentimento. O consentimento, consentimos com os meios tendo em vista o fim a alcançar. É um ato de vontade claramente caracterizada, pois às vezes acontece que recuamos diante dos meios que devem ser utilizados quando os descobrimos. Neste caso, permanecemos na fase da intenção. Isto nem sempre implica uma escolha deliberada, o que seria uma negação, um querer não fazer. Pode consistir também em pura falta de intenção, não querer fazer, enquanto deveríamos e poderíamos. Se houver apenas um meio, as próximas duas fases serão ignoradas. Suponhamos que existem vários meios. Julgamento prático final, sétimo passo. Vou tomar um pouco de água aqui. Calor, porque o meu ventilador quebrou. Então, talvez daqui pro final do vídeo eu esteja encharcado de suor. Pois bem, julgamento prático final, né? A intenção de atingir um fim provoca a procura dos meios capazes de nos conduzir a ele, o que constitui um trabalho intelectual. Se não o encontrarmos, tudo para. Percebemos que erramos quando acreditávamos que o bem era possível e voltamos à volição. Suponhamos que encontramos os meios e que emitamos o juízo. Este é o melhor. Então, aqui no conselho nós examinamos os meios. Com o consentimento, vemos, existe um ou vários meios para alcançar aquele fim. E no julgamento prático final, eu faço juízo. Eu escolho o bem que é melhor ou mais conveniente na determinada circunstância em que eu me encontro para alcançar aquele bem. O oitavo, a eleição livre, que já é um ato da vontade. Enquanto o julgamento prático final é um ato intelectual, a eleição é um ato da vontade. A deliberação termina com a escolha de um meio e com a exclusão dos outros. É o ato central da vontade. A escolha é a decisão. Só aqui há espaço para a liberdade. Então, a eleição livre aqui é o ato central da vontade e da liberdade. Aqui é que há a liberdade propriamente dita. No oitavo passo. Nono, império da razão prática. Feita a escolha, segue a ordenação das operações a serem realizadas. É um trabalho intelectual que consiste em prever e combinar, ordenando no espírito a série de atos a serem executados. Também é chamado de império da razão prática, que no caso já está aí, né? É tipo assim, imagine que tu escolheu esquentar o feijão, porque te parece o mais prático, o mais rápido, tu não vai precisar gastar dinheiro comprando feijão na esquina, já pronto, que tu vai precisar gastar, sei lá, 10 reais. 10 reais não, hoje em dia 20 reais, 22 reais, por aí é quentinha. Ou tu vai precisar fazer feijão, que vai demorar muito, então tem um feijão de ontem na geladeira, é só esquentar. Tu escolheu este meio mais rápido. Depois tu vai ordenar, tipo assim, tu vai prever todos os atos que tu vai precisar fazer. Abrir a geladeira, tirar o feijão, pegar o isqueiro, acender o fogo, colocar lá, não sei o que, mais água. Tu vai ordenar os meios. O 10º passo é o uso ativo. A vontade põe em movimento as faculdades que devem funcionar. Então, no império da razão prática, é um ato do intelecto, o uso ativo é um ato da vontade. Né? Ela as aplica às suas atividades, seja, por exemplo, a imaginação, se tratar de explicar uma história, ou a inteligência, se tratar de resolver um problema, ou sensibilidade, se tratar de perceber, ou a mobilidade, se for necessária. Esta fase é chamada de usos ativos, o uso ativo das faculdades pela vontade. O 11º passo é o uso passivo. Nesse passo aqui, as faculdades agem de acordo com sua natureza, mas por estar sob a influência da vontade, esta fase é chamada de usos passivos. É uma execução contínua. Enquanto este 10º passo também, às vezes, é chamado, o Roger Vernet, inclusive, chama de incoação das operações. Aqui as operações, de fato, iniciam-se.
E aqui nós temos como se fosse a ação contínua, que é a execução contínua. Ou seja, as operações, a ação já foi iniciada, está em ato, mas ainda não chegou ao termo, que é só no 12º passo, a fruição. Se tudo der certo, obtém-se o bem concebido primativamente, e então ocorre a fruição, o deleite com a posse do bem. Então, no exemplo lá, tu esquentou o feijão, fez os meios, alcançou, escolheu o meio melhor, o meio, chegou no final, comeu o feijão. Fruição, deleite. Alcançou o bem que tu queria. Mais ou menos assim que funciona. Tendo isso em mente, a gente vai voltar a esses 12 estágios mais adiante. Agora vamos tratar sobre as emoções sobrenaturais. Veja, como já foi dito, a moção divina é o que põe a vontade em movimento, atualizando-a. O movimento, por sua vez, pode ser dividido em 3 momentos lógicos: a incoação, a prossecução ou curso e o término ou termo do movimento. Todo movimento, então, vai ter esses 3 estágios lógicos. Incoação, que é o início do ato de querer na criatura, que é provocado por Deus, causa primeira. É formado por atos anteriores à deliberação ou conselho, tais como a simples volição e a intenção. Por isso foi importante vermos anteriormente aqueles 12 estágios. Então, a incoação é formado por atos anteriores à deliberação ou conselho. Lembrem lá, a simples apreensão, a simples volição, o juízo, a intenção. A prossecução do ato é o curso ou continuação do movimento provocado pela moção. É formado pelo conselho, deliberação em si mesmo e seu juízo prático final. O terceiro é o término do ato. O fim do movimento é constituído pela eleição do meio e a execução da operação propriamente dita. Só para deixar bem claro, a incoação do ato, incoação é o início do movimento. A prossecução é o movimento já iniciado, mas ainda não terminado. E o término do ato é o movimento já acabado, já terminado. Tá? Então, no ato voluntário, Deus ele pode iniciar o movimento, mas eu posso colocar um obstáculo e fazer com que aquele movimento para o qual Deus me moveu não alcance o seu fim. A graça, por exemplo, a gente vai ver sobre isso mais adiante ao tratar da graça suficiente. Né? Olha, esse daqui é o Sistema Atomista sobre a Moção Divina, das polêmicas entre Marinsola e Garrigou-Lagrange. É um artigo que eu traduzi do Marinsola. Vocês podem estar adquirindo entrando em contato comigo também pelo Instagram. O primeiro artigo está no valor de R$20. São, creio que 51 páginas, ou 50 páginas, por aí. O segundo artigo é um pouco mais caro. Eles são 68 páginas, está R$25. O terceiro artigo eu ainda não traduzi. Estou traduzindo ainda, mas creio que será nesse valor de 25, talvez R$30. Enfim, nesse artigo aqui, no primeiro, o Marinsola vai dizer o seguinte: como então todo movimento ou curso verdadeiro, por mais curto que seja, tem 3 partes, chamadas de início ou incoação, meio ou continuidade e termo ou fim particular desse movimento, assim também ocorre com o ato humano sucessivo ou completo. O início é formado pelos atos anteriores ao conselho, como a simples volição e a intenção. O meio é formado pelo conselho propriamente dito e seu julgamento prático final. O termo é constituído pelo consentimento, eleição e execução do ato, para citar apenas os principais atos desse curso. Pois bem, é claro que a graça suficiente, se é uma verdadeira promoção física da vontade, como de fato é, deve produzir algo infalivelmente, e esse algo deve ser ao menos a simples volição, que é o início de todo ato voluntário. Mas ela não produz infalivelmente, mas falivelmente, a continuidade ou termo do curso desse ato, porque a vontade pode de fato colocar um impedimento a esse curso. Se a vontade não coloca um impedimento, como ela pode não colocá-lo sem uma nova premoção ou nova graça em coisas fáceis ou imperfeitas, o curso da premoção dessa graça suficiente continua e atinge o termo ou fim particular dessa promoção ou ato. Assim, a ideia comum de que se Deus me premove para algo, por exemplo, escrever, eu escreverei infalivelmente, é ambígua. Se essa premoção é apenas suficiente, ou pertence à providência geral, mesmo sobrenatural, é infalível que eu iniciarei o ato, ou seja, que eu terei ao menos a simples volição de escrever. Mas não é infalível que eu terei a intenção de escrever,
o conselho de escrever, o consentimento para escrever, a eleição de escrever ou a execução de escrever, porque posso colocar um impedimento e paralisar ou desviar o curso e o termo dessa promoção. Marin Sola e o Sistema Tomista sobre a Emoção Divina, a Ciência Tomista, enfim, tá aqui. Daqui a capa do segundo artigo, respostas a algumas objeções sobre o sistema tomista a respeito da emoção divina, também do Marin Sola, tá traduzido já. Esse aqui que custa R$25, podem adquirir comigo também. Daqui ele responde às críticas do Lagrange e outros. Né? Veja, olha aqui que ele está dizendo o seguinte. Se a premoção é apenas suficiente ou pertence à providência geral, mesmo sobrenatural, é infalível que eu iniciarei o ato. Ou seja, que eu teria ao menos a simples volição de escrever. Então, Deus, com sua graça, ele pode fazer com que toda a graça que Deus der ao homem, ele vai causar a simples apreensão e a simples volição. Sempre, sempre, sempre. Por exemplo, a vontade para orar. Deus pode dar uma graça para um ateu, para uma pessoa em pecado, uma graça atual para que ela sinta a vontade de orar. Ainda que ela não ore, a gente não pode dizer que ela não recebeu a graça da oração. Ela recebeu, mas ela colocou obstáculos àquela graça. E o obstáculo foi posto em um dos estágios aqui. O que a graça sempre vai produzir vai ser a simples apreensão e a simples volição. O homem pode colocar um obstáculo ou no juízo, na intenção, no consentimento, onde for. Pelo menos o ato de orar vai ter iniciado naquela pessoa, mesmo no ateu, no maior dos ateus. A igreja ensina, que todos recebem a graça suficiente para a sua salvação. Ninguém está abandonado. Todos recebem a graça suficiente e se perdem por sua própria culpa. Se são salvos por mérito de Deus, de Cristo, mas se perdem por sua própria culpa. Mas, para isso, é necessário que eles tenham tido os meios suficientes para a sua salvação, no caso, a graça. Então, eles receberam a graça da conversão, receberam a graça da oração, mas botaram obstáculo àquilo, tá? Então, para que a graça seja eficaz de algum modo, tem que ao menos iniciar neles o ato da oração, o ato da contrição, do arrependimento, enfim. Mas porque não alcançou o seu objetivo? Porque o próprio homem colocou um obstáculo em um desses 12 estágios. Mas pelo menos a simples volição foi causada. Assim, o ato se iniciou, porque são todos os estágios de um ato voluntário. Se um obstáculo é posto em qualquer um desses estágios, ao menos o ato se iniciou, porque teve a simples apreensão e a simples volição, que é o primeiro estágio do intelecto e o primeiro estágio da vontade. Então, se o homem se perde e sem nunca ter, por exemplo, orado, um ateu que veio de uma família ateia e nunca orou na vida, ainda assim ele teve as graças necessárias ou suficientes para que orasse, mas pôs obstáculo. Deus causou nele, por suas premoções sobrenaturais, ao menos a volição para a oração. Pois bem, agora vamos aqui continuar aqui. Portanto, ao se tratar da moção no âmbito sobrenatural, a graça divina, divergem os autores sobre se a moção é realmente infalível nos 3 estágios do movimento. Alguns tomistas mais rígidos negam a graça suficiente seu caráter de verdadeira emoção, pois se fosse, como poderia ser resistida? Afinal, a graça é irresistível ou não? Marin Sola responde com a distinção entre graça suficiente ou falivelmente eficaz e graça eficaz ou infalivelmente eficaz. Note que a distinção não é entre graça eficaz e graça não eficaz, uma vez que Deus não poderia ter uma ação que não fosse eficaz. A sua moção deve ter algo de infalivelmente eficaz produzido na criatura. A distinção é antes entre graça falivelmente eficaz e graça infalivelmente eficaz. Então aqui entra a distinção entre graça suficiente e graça eficaz, que vocês vão ver muito em muitos autores, em muitos lugares na internet. Principalmente ao debater com jansenista, com pelagiano, com protestante, com calvinista, enfim. É isso aqui, ó. E é aqui que entra a diferença entre as duas graças elencadas acima. A graça suficiente e B, a graça eficaz. O que é a graça suficiente? A graça suficiente só é infalivelmente eficaz na incoação do ato, mas é falivelmente eficaz na prossecução e término do mesmo ato. Lembrem, incoação, prossecução e término do ato. Em que a graça suficiente é infalível? Somente na incoação. E a incoação ela vai produzir a simples apreensão, a simples volição
o juízo e a intenção. Pode produzir até a intenção. Até aí, até a intenção é garantido que a graça suficiente vai produzir no homem. Agora, a partir do conselho é que o homem pode colocar obstáculo à graça. E assim, uma graça que foi dada para orar, o homem pode desperdiçá-la e não orar. Mas ele teve a graça para orar, mas desperdiçou-a colocando um obstáculo ali. A graça eficaz, por sua vez, é infalível nos 3 estágios: incoação, prossecução e término. Então, se eu tenho uma graça eficaz para orar, eu irei orar infalivelmente, porque a graça eficaz ela é infalível nos 3 estágios. Então, eu, além da simples apreensão, simples volição, juízo, intenção, eu também terei o conselho, a eleição dos meios, o uso ativo, o uso passivo, enfim, tudo. Porque a graça eficaz é infalível nos 3 estágios. Como a graça suficiente é falível quanto à prossecução e ao término, ela pode ser resistida, o que não quer dizer que será resistida de fato, mas somente que pode vir a ser resistida. Ou seja, a graça suficiente ela é falível, o que quer dizer que ela não é falha, mas falível, ou seja, ela não vai falhar sempre. Eu posso receber uma graça suficiente e não colocar obstáculo, e assim fazer aquilo para que a graça me move. A graça eficaz, por ser infalível na prossecução e término, alcança o seu fim infalivelmente e sem resistência por parte da criatura. Cabe à vontade divina querer ou não quitar os obstáculos postos pela criatura às suas moções em âmbito sobrenatural. Ou seja, com uma graça eficaz, eu posso ainda assim colocar um obstáculo. Mas como a graça é eficaz, ela passa por cima do obstáculo. Então eu vou orar ainda assim, mesmo que eu coloque obstáculos. Deus ele pode me fazer querer uma coisa e fazer com que eu faça aquilo, mesmo eu querendo colocar obstáculos. Ou seja, Deus ele pode me mover de maneira infalível, superando os obstáculos postos pela minha própria natureza. As graças suficientes podem ser resistidas, não porque as criaturas detêm algum tipo de força maior que a de Deus, mas porque Deus dispôs não se valer de toda a sua irresistibilidade, digamos assim. Está no poder de Deus mover com mais irresistibilidade. Esse aqui na imagem é o Francisco Zumelta, que foi, digamos assim, o antecessor do Marinsola. Na famosa questão, na controvérsia de Alcides, entre dominicanos e jesuítas, o maior nome dos jesuítas foi o Luz Molina, e o maior nome dos dominicanos, pelo menos o mais famoso, foi o Domingo Banhes. O Banhes ele defende uma tese que passou depois a ser defendida pelos tomistas mais rigoristas, que seria que a premoção física não é uma verdadeira... a graça suficiente não seria uma verdadeira premoção física. Banhes, por exemplo, argumenta que as graças suficientes não poderiam ser resistidas com base no seguinte argumento. Esse aqui, então, vai ser o argumento de Banhes. Então. Primeiro, Deus é onipotente. P. As graças suficientes se depreendem da vontade divina. P3. Ora, se Deus é onipotente, a sua vontade não pode ser frustrada. C. Logo, as graças suficientes não podem ser frustradas. Só uma correção, né? Eu me confundi aqui. Não é que Banhes dizia que as graças suficientes não sejam verdadeira promoção física, mas ele está dizendo que as graças suficientes não podem ser resistidas. Esse aqui é um argumento que, inclusive, eu extraí de um curso do professor Leandro Bezerra. Eu acho que foi do A Graça na Perspectiva Tomista. Acho que foi de lá que eu extraí esse argumento que ele apresenta e, em seguida, responde com essa resposta aqui que eu vou ler para vocês, né? A isso se responde: não obstante a onipotência, a liberdade divina é de igual modo um princípio irrevogável aos tomistas, de modo que Deus pode livremente escolher não mover as criaturas com toda a eficácia que possui, se deixando assim poder ser resistido. Então não é porque Deus é onipotente que sempre que ele move, esse movimento será infalível, porque Deus ele pode escolher mover com ou mais eficácia. Se ele decide mover com menos eficácia, a criatura pode resistir àquilo, não porque ela tenha uma virtude ou uma força maior que Deus, mas porque Deus escolheu mover de uma maneira que seja impedível. Ademais, deve-se distinguir que no concurso divino são ambos, Deus e a criatura, causas totais análogas do mesmo efeito. A gente vai já entender o que são causas totais análogas, né?
São causas totais, pois cada uma entra na ação com uma virtude que lhe é própria, dependendo qualitativamente, não quantitativamente, uma da outra. Duas causas podem cooperar na produção de um efeito, ou como causas parciais, ou como causas totais. Se são causas parciais, elas são causas unívogas daquele mesmo efeito, cada uma produzindo parcialmente o mesmo efeito. Mas se são causas totais, elas não podem ser unívocas, mas somente análogas, causas análogas totais de um mesmo efeito. O exemplo usado pelos autores é o seguinte, de uma causa parcial seria dois remadores que remam o mesmo barco. Eles estão produzindo o mesmo efeito, que é pôr o barco em movimento. Cada um produz parcialmente o movimento e um depende do outro quantitativamente, tá? Eles estão produzindo o mesmo efeito, porque tem a mesma virtude, que é remar o barco. Então, eles são causas parciais. Nenhum deles é causa total do movimento do barco, mas somente parcial. E são causas unívocas, porque ambas são causas eficientes, estão exercendo o mesmo movimento. Né? Já causas análogas, totais, é isso aqui, ó. Primeiro, causas totais. Né? Causas totais, pois cada uma entra na ação com uma virtude que lhe é própria. Diferente daquela que é a causa parcial, cada uma vai entrar com a mesma virtude. Os dois remadores exercem a mesma ação, estão remando. Nas causas totais, cada uma exerce a sua virtude própria, dependendo qualitativamente e não quantitativamente, como no caso dos remadores, uma da outra, como no exemplo usado por Valbuena. Valbuena foi um autor que comentou a Suma Teológica e escreveu um apêndice sobre ela, naquela famosa edição da Bach, da Suma Teológica. E o exemplo é o seguinte, ó, o menino que necessita que o professor escreva com ele, ajudando-o, não com mais ou menos força a mover a caneta, mas sim com outra virtude que ele não tem, isto é, com a habilidade ou arte de que o menino carece e que é necessária para fazer as letras. Então veja, suponhamos que a criança escreva ali o seu próprio nome. A criança e o mestre que segura sua mão são ambas causas totais, análogas daquele mesmo efeito. Só que cada um é causa total naquilo que lhe diz respeito, porque cada uma vai exercer a virtude que lhe é própria. O mestre não vai exercer a força para segurar a caneta, ele vai exercer somente a habilidade que a criança carece, a caligrafia. A criança vai exercer a força, porque é aquilo que lhe é próprio, que ela vai escrever segurando a caneta com a força necessária para escrevê-la. Então, claro que é um exemplo imperfeito, né? Porque é necessário fazer a analogia necessária e a depuração necessária em qualquer analogia que nós fazemos com Deus, mas é mais ou menos o que acontece. Assim, a criatura, para obrar, não precisa de mais ou menos virtude que já tenha, mas sim de uma virtude qualitativamente distinta das que possui. Esta somente Deus pode dá-la, por isso Deus e a criatura são causas totais. São causas análogas e não unívocas, porque cada uma age em um âmbito distinto na produção do efeito. A moção divina é causal. A determinação da criatura é formal. Isso aqui é interessante. Então, no exemplo do mestre, o mestre causa a escrita da criança, mas a criança lhe dá a forma, enquanto o mestre lhe dá a sua causa. Para entender melhor isso, vejamos abaixo mais distinções importantes. Daqui outra tripla divisão importante, que é entre o ato primeiro virtual, ato segundo causal e ato segundo formal. O primeiro, ato primeiro ou virtual. Uma vez que temos a capacidade de obrar, mas nem sempre estamos obrando, isto é, esta capacidade nem sempre está em ato, este ato virtual é também chamado de potência para obrar, ou simplesmente posse. Vocês verem esse termo em algum texto, posse, também chamado de ato primeiro, é simples potência para obrar. É o ato não iniciado ainda. O segundo, ato segundo causal, é o estado operativo pelo qual pode se produzir algo. Aqui a potência operativa é já atualizada.
É aqui que entra a moção divina, atualizando a vontade da criatura para obrar o agere imperfeito. 3. O ato segundo formal. É a operação propriamente dita, o efeito produzido. Aqui entra a liberdade da criatura, agere perfeito. Enquanto aqui o ato primeiro virtual é pura potência para agir, o ato segundo formal é a ação já realizada, nós temos o meio termo, que é o ato segundo causal, que é o estado operativo pelo qual se pode produzir algo. É aqui que entra a moção divina, que está entre o ato primeiro virtual e o ato segundo formal. Tá aqui. Como lembra Gabriel Carvalho, novamente citando o opúsculo dele, na página 35, se a promoção fosse formal, ela faria com que viéssemos a operar algo sem a devida consideração do intelecto, pelo qual deliberamos acerca de um objeto, e da vontade, pela qual amamos e elegemos este mesmo objeto. Por isso deve-se afirmar que ela é causal. Aí, entre aspas aqui. Ou seja, ela age na potência operativa da causa segunda, na qual deixa de ter apenas a potência para agir e passa a estar no estado operativo, de modo que a moção nos determina a escolhermos um certo bem ao invés daquele. Sob a ação da moção, podemos imprimir a forma para nossas ações. Assim, salvaguarda-se a soberania de Deus e a liberdade da criatura. A promoção atual na vontade, determinando-a a determinar a si mesma, o que à primeira vista pode parecer contraditório, quando visto à luz do que foi explicado, mostra-se compreensível. Então, se a promoção divina se desse aqui nesse segundo, no ato segundo formal, de fato aqui a liberdade da criatura estaria quitada. Mas como se dá aqui no ato segundo causal, causando a autodeterminação da criatura, preserva-se a liberdade da criatura e, ao mesmo tempo, a soberania de Deus. Deus, como motor imóvel, como causa primeira, continua sendo verdade. Então, por essa explicação, salvaguarda-se os dois princípios, tanto o livre-arbítrio da criatura quanto a soberania divina. Esquema da moção aqui. Então, nós temos aqui... daqui a capa do artigo que eu escrevi, a Graça segundo Santo Tomás de Aquino, que é um complemento a esta aula de hoje. Nós temos aqui a incoação, e nela vamos ter, lembrando aqueles estágios do ato voluntário, a simples apreensão, a simples volição, o julgamento, ou também chamado de juízo, e a intenção. Tudo isso pertence à incoação do ato, primeiro estágio do movimento. Prossecução, nós vamos ter o conselho, consentimento e o julgamento prático final. E no término, vamos ter eleição livre, império da razão prática, uso ativo, uso passivo e fruição. Marinsola, nesse artigo aqui, o Sistema Tomista sobre a Moção Divina, página 14, que eu estou citando nessa edição que eu traduzi aqui no PDF, tá? Porque o Marinsola ele trata de atos perfeitos e imperfeitos. Ele vai explicar o que os tomistas comumente entendem por essas expressões, né? Por ato perfeito, os tomistas às vezes entendem o ato de justificação. Nesse caso, chamam de atos imperfeitos ou transitórios todos aqueles que precedem a justificação no tempo e que são chamados de disposições remotas para ela. Então, um ato perfeito da graça seria a justificação. E um ato imperfeito seria uma graça que move para a contrição ou para a atrição, que é um arrependimento imperfeito, né? A graça para orar, a conversão, enfim, a graça para fazer o jejum, tudo isso são atos imperfeitos que antecedem e preparam, ainda que remotamente, a justificação, que é o alvo principal, né, da graça. Às vezes, então, tomistas querem dizer isso com o termo ato perfeito e ato imperfeito. Ato perfeito é justificação, ato imperfeito, todos os atos anteriores no tempo, a justificação. Às vezes eles querem dizer isso, às vezes eles querem dizer outra coisa. Então é importante prestar atenção no contexto para saber a que eles se referem. É isso que o Marinsola está chamando a atenção aqui. Em contraste, em outras ocasiões, por ato perfeito, entendem o consentimento deliberado e livre a qualquer ato que seja, e então chamam de atos imperfeitos ou transitórios os 5 atos livres e indeliberados que precedem o consentimento, a saber,
o cogitácio, né, que é a compreensão simples, volição, simples volição, o julgamento, intenção, conselho. Tá. O que ele está falando é o seguinte: às vezes, por ato perfeito, eles entendem o consentimento, então os atos imperfeitos vão ser todos aqueles estágios anteriores ao consentimento. Quais são? Simples apreensão, simples volição, juízo ou julgamento e intenção. Tudo isso, ainda tem um conselho, né? Tudo isso tudo isso daqui são chamados atos imperfeitos, porque não houve ainda o consentimento da vontade. Pois bem. Também outra distinção que eles fazem é entre atos fáceis e atos difíceis. Vocês vão encontrar muito isso também em tratados de graça, de predestinação, enfim. Atos fáceis. Os atos fáceis são aqueles que não requerem todo o poder da vontade, embora algum poder seja requerido. Alguns exemplos: o temor ao Senhor por pouco tempo, que é um ato fácil, do temer a Deus, que exercer esse mandamento, mas por pouco tempo. Segundo, a esperança. Terceiro, a atrição. Lembre, a atrição é o arrependimento imperfeito, né? É uma contrição imperfeita. O quarto é o cumprimento de alguns mandamentos, né? Às vezes a gente consegue cumprir alguns mandamentos, mas nem esses poucos que a gente cumpre por muito tempo, porque o tempo faz aquilo que é fácil se tornar difícil, né? 5. A resistência a algumas tentações. É um ato fácil resistir a algumas tentações, de fato, mas mesmo essas tentações que resistimos não por muito tempo. Uma hora ou outra vamos cair, não é? 6. Não pôr impedimentos por pouco tempo. Mas quando considerado a longo prazo, a gente muitas vezes coloca o impedimento à ação da graça, né? E os atos perfeitos ou difíceis, né? Os atos perfeitos ou difíceis são aqueles que requerem todo o poder da vontade para serem realizados por conta de sua realidade, de sua dificuldade. Sendo assim, é imprescindível o auxílio especial de Deus, que nesse caso é a graça eficaz. E alguns exemplos são: o amor a Deus acima de todas as coisas por muito tempo. Segundo, o cumprimento de todos os mandamentos por muito tempo. A pessoa só pode fazer isso com o auxílio da graça, cumprir todos os mandamentos e por muito tempo, só com a graça. Uma pessoa em pecado mortal não consegue. Quarto, a resistência a todas as tentações por muito tempo. 4. Não colocar nenhum impedimento à graça por muito tempo. Então, atos fáceis são aqueles que não requerem todo o esforço da vontade, embora requeram algum. Os atos difíceis são aqueles que requerem, além de todo o esforço da vontade, um auxílio especial, no caso, a graça, né? E aqui eu montei esse esquema, nessa tabela, que nós podemos ver os estágios da moção, então a incoação, prossecução e término, os 3 estágios do movimento. O número, com os 12 estágios do ato voluntário, a potência envolvida, o primeiro é o intelecto, a vontade, e assim vão se alternando. A denominação técnica, então, simples apreensão, simples volição, juízo, intenção, conselho, consentimento, julgamento prático final, eleição livre, império da razão prática, uso ativo, uso passivo, fruição. E a tradução popular, como assim? Como nós podemos expressar cada um desses estágios, né? Fazendo um exame, um exercício de introspecção, nós vamos ver que nós passamos por esses 12 estágios também. Então, pela simples apreensão, é aquele sentimento que me ocorre tal coisa. Sentir o cheiro do feijão, ainda no exemplo do feijão, né? A simples volição, gostaria de fazê-la, no caso de comer feijão, né? O juízo, posso fazê-la e me convém. Será que é possível comer feijão hoje? Será que convém comer hoje? Quero fazê-la, intenção, quero fazê-la. Então, quando eu decido, eu vou fazer isso daqui. Tenho tais meios para isso. É o conselho. O consentimento nós podemos expressar como me parecem todos bons. O que? Os meios. Então, o consentimento me parece todos bons. O julgamento prático final. Este é o melhor. Ou pelo menos o melhor em determinada circunstância em que me encontro. Eleição livre. Escolho este. Então, o julgamento este é o melhor, e a escolha é quando tu elege ou escolhe o meio efetivamente. Escolher não diz respeito ao intelecto. O intelecto pertence somente ao juízo, que este é o melhor. O ato de escolher pertence à vontade, tá? O império da razão prática pode ser expresso por expressão: farei isso, farei assim,
o uso ativo, aqui vou eu, né? Ou também o uso ativo também é chamado de equação das operações. O uso passivo, que também é chamado de operação contínua, o estou fazendo, e a fruição me agrada esta ação. E aqui também nós temos os atos, pelo que nós vemos, os atos imperfeitos vão até o conselho, então simples apreensão, simples volição, juízo, intenção e conselho pertencem aos atos imperfeitos, porque eles são anteriores ao consentimento, e a partir do consentimento, então, são os atos perfeitos. Pois bem. Aqui fica um pouco mais difícil, mas bora lá, a gente vai conseguir. Veja, se a criatura recebe de Deus o seu ser, com efeito, também deve receber a virtude operativa que deriva do mesmo ser, pois o agir segue o ser, e o modo de agir, o modo de ser. Então, se a criatura depende de Deus quanto ao ser, dependerá dele quanto ao agir. E como a criatura depende de Deus em seu ser, logo também depende de Deus em suas operações. Pois é Deus que opera em nós, como diz o apóstolo Paulo, o ato interno de querer e o ato externo de fazer ou efetuar. Filipenses 2,13. Vocês podem ver que São Paulo ele vai dizer que é Deus quem opera em nós o querer e fazer. Bem como também nele vivemos, somos movidos e temos o nosso ser. Né? Paulo vai dizer algo parecido também em Atos. Paulo não, Lucas, em Atos 17:28. Tá. O termo premoção física não é, como querem nossos adversários, primeiro, não é nenhuma moção que torna supérflua e inútil a ação da causa segunda, contra o ocasionalismo. Isso aqui, o ocasionalismo é uma teoria filosófica, teológica, de que as causas segundas, as criaturas, não têm razão de causa. É Deus quem opera nelas, no sentido de que até essa liberdade é quitada. Então, segundo eles, a moção se torna supérflua e inútil a ação da causa segunda. A premoção divina não é isso. Então, não queremos dizer isto que diz o ocasionalismo. Segundo, também não é uma moção que compele a vontade ou causa intrinsecamente nela a necessidade de eleger este ou aquele bem, contra o determinismo. Não, a promoção divina, ela determina o homem a se autodeterminar. Nós passamos de um estado de potência para um estado de ato. E é Deus quem nos, digamos assim, nos põe em movimento para nos autodeterminar nossa própria vontade. Né? Terceiro, nem tampouco é o extremo oposto do ocasionalismo e o determinismo, uma simples concurso simultâneo. Quarto, nem muito menos uma moção indiferente ou indeterminada. Por exemplo, alguns molinistas defendem isto aqui, que a moção ela é indiferente ou indeterminada, no sentido de que o exemplo que eles usam é como o vento que bate nas velas de um navio. Bom, quem pilota o navio pode direcionar para onde o navio vai, mas o vento, ele vai utilizar o vento que o pôs em movimento para selecionar a direção para onde o navio vai. Mas não é isto. Deus, ele sempre move determinadamente para o bem. Não é que existem moções para o bem e moções para o mal. É que existem moções para o bem inimpedíveis e moções para o bem impedíveis. A criatura é que põe um obstáculo ali para o bem. Né? Então, nenhuma moção é indiferente também, como o vento que bate na vela de um navio, no sentido de que é a criatura que vai determinar a direção para onde vai. A direção é sempre para o bem. Quinto, nem uma assistência puramente extrínseca de Deus, mas é intrínseca porque atua na vontade, na physis, na natureza da criatura. Bom, se a moção divina não é nada disso, o que ela é então? A promoção física é um influxo físico ou eficiente que comunica à potência ativa movida uma entidade não formal, lembre, não formal, especificando isto ou aquilo, como por exemplo a forma de erguer o braço ou de fechar a mão, mas vial ou causal, ou seja, uma entidade que faz a conexão entre a potência movida, seja intelectiva, volitiva, sensitiva, executiva, etc., e seu objeto próprio, como por exemplo a potência visiva ao captar a luz e as cores, isto é, os olhos capturar aquilo que lhe é próprio, como a luz e as cores. Lembrem, o ato primeiro está em potência para realizar aquilo de que ele tem potência. Então a moção faz com que este ato primeiro deixe de estar em potência para estar em ato.
E a potência ela pode ser aplicada a qualquer faculdade do ser humano. E ela vai realizar aquilo que lhe é própria. Então, a potência visiva, Deus não vai, por exemplo, fazer que eu sinta cheiro pelos olhos. Não. Ele vai fazer com que cada faculdade realize aquilo que lhe é próprio. Se é própria a faculdade visiva ver cores e formas, captar a luz de forma geral, então é isto que eu vou ser atualizado a fazer, porque a potência visiva tem por finalidade essas coisas, né? O sentir cheiro é pelo olfato, o ouvir é pela audição, enfim. Note que a moção formal faz algo necessariamente ser isto e não aquilo. Já a moção causal ou vial, que é a verdadeira promoção física, vial move a potência a exercer aquilo que compete à sua própria natureza e propriedades, como, por exemplo, os olhos verem e os ouvidos ouvirem, que eu disse agora há pouco. Mas, se aplicado à vontade, que é uma potência operativa contingente, não necessária, né, contingente, que não tem uma única forma operativa, mas uma multiplicidade de formas intencionais que o intelecto lhe apresenta em sua função prática, a vontade, como princípio de ação, não é, portanto, determinada a uma única forma, mas está aberta a uma variedade de realizações de acordo com o conhecimento e a tendência voluntária do agente. Só para deixar claro, essa parte aqui que eu estou lendo foi uma contribuição do amigo Júnior Ladeia, tá? Tanto em textos que ele escreveu em seu Facebook, como também em conversas que tive com ele em privado, né? E me deu autorização, desde que desse a ele os devidos créditos. Então aqui estão meus agradecimentos públicos ao Júnior, tá? Na ordem entitativa, o intelecto apresenta, além de sua forma natural, física, uma pluralidade de formas intencionais, noções. E assim a vontade no nível operacional, além de realizar aquilo que chamamos de connatural bonum rationis, tende à realização de uma multiplicidade de fins apetitosos, detalhes correspondentes à multiplicidade de noções cognitivas. Ou seja, enquanto por exemplo, a faculdade visiva está determinada a enxergar a luz, e quando ela é posta em ato ou é atualizada, ela vai necessariamente enxergar a luz, a vontade não está determinada a isto ou aquilo. Ela está antes indeterminada a isto ou aquilo. Então, quando a vontade é posta em movimento, ela é posta em movimento para se determinar, porque ela tem uma miríade, uma multiplicidade de possibilidades. Então, aqui a liberdade da criatura é que vai especificar o que ela vai querer, né? É isso que está sendo dito. Deixa eu voltar aqui. Tá. A moção divina é um influxo que conduz a potência ativa a produzir o seu efeito, mas, se preferir em termos mais simples, é aquele influxo motriz que energiza a causa criada a produzir aquilo que convém à sua própria natureza, seja necessária, livre e contingente. Mas, aplicado à vontade, a moção divina não realiza aquilo que chamamos de ens quod, introduzindo na vontade aquela forma de fazer isto ou aquilo, mas realiza um ens quo, isto é, introduzindo na vontade aquilo pelo qual ela se determinará por si mesma a seu objeto. Então, qual seria a diferença entre o ens quod e o ens quo? O ens quod é a forma que determina fazer isto ou aquilo, enquanto o ens quo é aquilo pelo qual a vontade se determinará a si mesma a fazer isto ou aquilo. É por esta razão que a premoção física não destrói a liberdade, senão que causa nela o próprio ato de liberdade. Então, aqui está, digamos assim, a solução da relação entre natureza e graça, desde que tenhamos sempre em mente que isto aqui é um tema nebuloso, nós estamos na raiz do mistério, mas sempre com esforço para compreender até onde é possível compreender. Não se visa eliminar todo o mistério, né? Não se visa. Pois bem. Tá calor aqui, tô suando já. Bora lá. A potência volitiva, se tratando da vontade, enquanto está inativa ou indeterminada, ou em estado de passividade, a sua indiferença ativa ainda não está atualizada ou determinada, e, portanto, uma liberdade sem emoção divina é apenas uma liberdade impotencial ou inativa. É um puro posse, né? Para que seja uma liberdade atual, ativa ou real,
é necessário que a premoção física cause nela o seu próprio exercício de atualidade. O que a premoção física faz é retirar a vontade do seu estado de potencialidade passiva e colocá-la no seu estado de atualidade ativa. O autêntico sentido da rígida nomenclatura pré-determinação física e premoção física na mente dos tomistas não é Deus confrontando e compelido fisicamente e irresistivelmente contra o livre-arbítrio, como alguns autores descaradamente apresentam, senão que significa a operação íntima e somente possível a Deus, ou seja, uma criatura não consegue fazer isso, só Deus pode, pelo qual a criatura é livre, sempre que age, é previamente movida por Deus, pelo entendimento e vontade efetiva, não em razão de somente causalidade final, como querem os molinistas, senão em razão de causalidade eficiente e real. Este é o verdadeiro sentido do termo predeterminação física ou premoção física. Então é Deus como causa eficiente, pondo a vontade humana em movimento sem quitar-lhe a liberdade, como causa eficiente, repito, não como causa final. Então não é uma mera moção moral. Não é que Deus atrai, é que Deus empurra, digamos assim, a vontade. É diferente. É por isso que se chama a moção divina ativamente considerada de ato causal, isto é, algo que não é nem ato primeiro ou virtual, que é a potência de agir, nem ato segundo ou formal, que é a operação atual da criatura, senão algo intermédio que une os dois, fazendo com que o livre-arbítrio realmente ponha com sua potência livre seu ato produtivo do efeito final. Então, aquelas 3 divisões que nós já vimos, né? O ato primeiro virtual, uma vez que temos a capacidade de obrar, mas nem sempre estamos obrando, isto é, esta capacidade nem sempre está em ato. Este ato virtual é também chamado de potência para obrar, ou chamado também de puro posse. E aí temos o terceiro, que é o ato segundo formal, é a operação propriamente dita, o efeito produzido, aqui entra a liberdade da criatura. E aqui se fala em um meio termo, né? Se não algo intermediário, que é o ato segundo causal, é o estado operativo pelo qual pode se produzir algo. Aqui a potência operativa é já atualizada. É aqui que entra a moção divina, atualizando a vontade da criatura para obrar. Então está no meio termo. Aqui entra a moção, aqui entra a liberdade da criatura. Aqui é a própria natureza da criatura, que ela tem um posse. Aqui o posse é posto em movimento, é iniciado. E aqui nós temos a própria criatura, a liberdade da criatura. Aqui a gente entra já no debate interno ao tomismo, se a graça suficiente é uma verdadeira premoção. Como eu disse, o Marensola, ele escreveu uma série de artigos no La Ciência Tomista, e logo no primeiro artigo ele apresenta 10 teses, ou 10 proposições, que ele se propõe a defendê-las, e a terceira tese de Marensola, ficou até bugado aqui, mas a terceira tese de Marensola, ele vai defender, deixa eu só corrigir aqui, agora, a terceira tese de Marensola vai defender o seguinte, é um pouco longo, mas vale a pena ler. A vontade ou poder, por mais perfeito que seja, mas antes de ser colocado ou entrar em movimento ou ação é uma coisa. Outra coisa é a vontade ou poder já colocado em movimento, em direção a um termo ou dirigido efetivamente a ele, mas antes de alcançar o termo. Finalmente, outra coisa é alcançar o fim. Como uma coisa é a flecha antes de ser disparada em direção ao alvo, outra coisa é a flecha já disparada, mas antes de atingi-lo, outra coisa finalmente é alcançar ou chegar ao alvo. A primeira é chamada na filosofia atomista de pura potência, ou puro posse. A segunda é chamada de verdadeiro agere, mas um agere imperfeito, porque ainda não é um posse em relação ao termo ou ao ato perfeito. A terceira não é apenas agere, mas agere perfeito. Na ordem sobrenatural, a chegada ao alvo ou agere perfeito é o ato da justificação, ou os atos que são simultâneos por natureza com ele, e os atos imperfeitos são todos aqueles que os preparam e são anteriores a ele no tempo. O aforismo tradicional tomista de que a graça suficiente não dá o agere, mas apenas o posse, pode ser tomado em 2 sentidos, essencialmente distintos, e com consequências transcendentais diferentes,
dependendo de se entende apenas o ato perfeito ou também o ato imperfeito. Como assim? Vamos continuar a leitura. No nosso julgamento, um tomista pode defender, e acreditamos que deve, mas basta para nós agora provar que ele pode, que a graça suficiente não dá o adjere perfeito, mas dá o adjere imperfeito. Daqui a grande revolução que causa o estartalhaço, né, nas comunidades tomistas, né? A graça suficiente dá o adjere imperfeito, como assim? Né? Porque era a sentença comum que a graça, pelo menos nesse período, que a graça suficiente dá só o posse, não o adjere. A graça suficiente é uma verdadeira premoção sobrenatural. Ela sozinha é suficiente para efetivar de fato os atos de temor de Deus, da esperança, da atrição e outros atos imperfeitos que precedem no tempo e preparam o ato perfeito da justificação. Lembrem que são aqueles chamados atos fáceis, né? Com esses atos são verdadeiros atos e a graça, como esses atos são verdadeiros atos e a graça suficiente é suficiente para efetivá-los, pode-se dizer com toda a verdade que a graça suficiente não apenas dá o posse, mas também o adjere, ou seja, o ato imperfeito. Mas como esses atos imperfeitos são uma via ou uma potência em relação ao ato perfeito da justificação, neste sentido pode-se dizer e se diz que a graça suficiente não dá o adjere, isto é, não dá o ato perfeito. A divisão tomista, então, da graça em graça suficiente e graça eficaz não é uma divisão entre uma graça não eficaz e uma graça eficaz, mas uma divisão entre uma graça suficientemente eficaz ou imperfeitamente eficaz, ou falivelmente eficaz, ou segundo um quid eficaz, e uma graça plenamente eficaz, perfeitamente eficaz, infalivelmente eficaz, simplícita, eficaz. Está falando o seguinte, ó, como nós temos os atos, o puro posse, o adjere imperfeito e o adjere perfeito, o adjere imperfeito, ele, apesar de ser um adjere em relação ao ato imperfeito, ele é um posse em relação ao ato perfeito. Assim, nós podemos entender a expressão dos grandes tomistas, sentença comum, de que a graça suficiente dá o posse e não adjere, no sentido de que ela dá o posse do ato perfeito, enquanto dá o adjere imperfeito, dos atos imperfeitos, né? Então, essa foi a grande revolução que o Marinsola trouxe para o desenvolvimento da doutrina da graça dentro da escola tomista, que a graça suficiente, ela é suficiente, né? Desculpe o pleonasmo, para os atos imperfeitos, sem necessidade da graça eficaz aqui. Então, bora entender mais aqui. Vou tomar uma água aqui, tá calor. Tá chovendo, mas tá calor. O que o Marinsola chama de puro posse, ou potência, em latim, provém de uma ideia de alguns tomistas, que a graça suficiente daria apenas o posse, mas não o adjere, apenas a potência para obrar, mas não o obrar de fato, né? Ou seja, ela confere ao homem a potência de obrar um bem sobrenatural, mas não incoa o movimento pelo qual esse homem será tornado em ato. Esse bem será tornado em ato. Nesse sentido, o homem que recebesse tal graça teria potência para fazer um bem em ordem sobrenatural, mas nunca conseguiria de fato fazê-lo, pois não deixa a criatura no estado operativo. Lembre-se, a incoação começa lá com a simples apreensão, passa pela simples volição, vai até o conselho, né? Tudo que antecede o consentimento. O adjere, o ato em latim, por sua vez, diz respeito à capacidade de realmente fazer um bem. Quando um certo bem é iniciado, mas não chega ao seu término, podemos dizer que se trata de um adjere imperfeito. Quando o bem chega ao seu fim, aí seria o adjere perfeito. A graça suficiente, então, ela bastaria sozinha para criar ou fazer o adjere imperfeito, o que lhe dá o caráter de verdadeira premoção física. Tá? A graça suficiente, como entendida por Marinsola, confere não apenas a potência, o posse para fazer um certo bem, mas também dá o adjere, ainda que imperfeito, para de fato fazê-lo. Que bem seria esse? O bem imperfeito, ou seja, atos que são preparatórios para o ato da justificação. Conquanto a graça seja necessária para qualquer ato em ordem sobrenatural, seja ele fácil ou difícil, imperfeito ou perfeito, isso não significa que a graça infalivelmente eficaz seja sempre requerida.
para os atos fáceis, basta a graça suficiente, que é irresistível. Assim, o auxílio geral de Deus basta para os bens imperfeitos, mas para os bens perfeitos é necessário o auxílio especial, que é a graça eficaz. Tá, vamos nos deter um pouco aqui, então, olha aqui. A graça eficaz e a graça suficiente, essa distinção não é uma distinção entre uma graça eficaz e graça ineficaz. Não existe nenhuma graça de Deus que seja ineficaz. É aquela passagem bíblica que diz, né, que a minha palavra não voltará para mim se antes produzir seus efeitos. Assim também é a graça. A graça de Deus, ela sempre é eficaz para produzir pelo menos a simples volição na criatura. Se Deus dá uma graça para o homem orar, o homem pode até não orar de fato, mas ele ao menos essa graça produziu no homem a simples volição. O homem colocou um obstáculo ali, de modo que se ele não orar, ele será culpado por aquilo. Se o homem recebeu uma graça suficiente para a sua conversão, mas resistiu àquilo, então de modo que ele se torna culpado por resistir à graça suficiente. Então, toda graça é eficaz. Toda graça é eficaz. Eu posso ir até mais, falar que toda graça é infalivelmente eficaz. A diferença é que aquilo que é chamado de graça suficiente, ela é infalivelmente eficaz somente para a incoação do ato, mas ela é falivelmente eficaz para a prossecução e para o término, enquanto aquilo que é chamado de graça infalivelmente eficaz, ela é infalivelmente eficaz quanto a tudo, para a incoação, para a prossecução e para o término. Repetindo, graça suficiente é infalível somente para a incoação. Então, nós podemos dizer que a graça suficiente é infalivelmente eficaz? Podemos? Podemos, desde que se especifique que ela é infalivelmente eficaz para a incoação do ato, não para a prossecução e para o término. Não significa que ela não produzirá os estágios do ato voluntário correspondente a esses estágios da prossecução e do término. Significa que ela pode produzir, mas se produzir, produz falivelmente, ou seja, a criatura pode colocar um obstáculo ali. Já a graça chamada infalivelmente eficaz, ela é infalível quanto a tudo. Agora, por que Deus concede a alguns graça eficaz e a outros graça suficiente? Isto é um mistério. Uma coisa que a gente deve entender também é que a graça eficaz, ela diz respeito à providência, ou melhor, diz respeito à vontade consequente, ao passo que a graça suficiente diz respeito à vontade antecedente. Que veja, nas Escrituras é claro para nós católicos, para os tomistas, que Deus quer salvar todos os homens. As Escrituras deixam isso claro. Dizem, Deus quer salvar todos os homens. Então, isso aqui é o chamado desígnio ou vontade salvífica universal. No entanto, também sabemos pela revelação, pelas Escrituras, que nem todos os homens se salvarão. Então, como é possível Deus querer uma coisa e esta coisa não se realizar? Aqui que entra a distinção, que eu posso tratar em outro vídeo, em outra aula. Comentem se vocês quiserem, a distinção entre vontade antecedente, vontade consequente, enfim, que é algo que já adentra o campo da predestinação, da providência, algo mais detalhado, né? Precisaria de outra aula para tratar disso, mas a vontade antecedente é aquela vontade pela qual Deus quer alguma coisa, não considerando todas as suas circunstâncias ou todas as condições, né? Ao passo que a vontade consequente é aquela que leva em consideração todas as circunstâncias e todas as condições. A vontade antecedente, portanto, ela é condicionada por parte do sujeito, do objeto e não por parte do sujeito. E a vontade antecedente, ela é impedível, né? Ou frustrável, ou falível, no sentido de que Deus pode querer alguma coisa pela vontade antecedente e isto não se acontecer. Por exemplo, Deus quer que todos os homens se salvem, e ainda assim, nem todos os homens se salvem. Pela vontade consequente, por sua vez, aquilo que Deus quer sempre acontecerá. Porque pela vontade antecedente, Deus ele quer que todos os homens se salvem, mas pela vontade consequente, Deus quer que o pecador seja punido e que o justo seja salvo. Então, não é que Deus quer duas coisas contraditórias. E nem se trata de ser uma divisão na ciência divina como se fosse uma divisão real. Antes é uma distinção pelos objetos distintos dessa vontade divina. Então, a graça suficiente diz respeito à vontade antecedente, por isso que ela é falível. Assim como Deus quer que todos os homens se salvem, mas nem todos os homens se salvarão,
ou aquilo que Deus quer pela vontade antecedente, nem sempre falhará, tá? Pode falhar, mas nem sempre falhará. Muitas vezes, aquilo que Deus quer com vontade antecedente se cumpre, né? Assim como também nem sempre a criatura colocará obstáculos à graça suficiente. Pode até colocar, mas ainda assim Deus superá-los, ou decidir retirá-los, né? Do mesmo modo, pela vontade consequente, já que tudo querido pela vontade consequente se realizará, aquilo que diz respeito à graça eficaz também se realizará. Bom, a aula de hoje, como uma introdução a esse tema, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, podem compartilhar, deixar o like de vocês, se inscrever no canal, né? Como eu falei, eu tenho esses artigos e livros aqui para vender, estou precisando juntar um dinheiro aí para comprar, pagar meu óculos, inclusive, já estou alguns meses sem óculos. Esse aqui é a Graça segundo Santo Tomás de Aquino, que é um complemento muito bom à aula de hoje. Esse aqui é o Sistema Tomista sobre a Moção Divina, que eu pretendo publicar fisicamente. Resposta a objeções ao Sistema Tomista sobre a Moção Divina. Esse daqui é uma resposta, é como se fosse a parte 2 desse daqui. A parte 1, parte 2 e a parte 3 eu ainda estou traduzindo. Esse aqui é o meu livro, Santo Tomás Imaculado da Conceição. Vocês podem comprar pelo site da Wiclap. Eu preciso de mais 6 vendas, eu acho. 6 ou 7 vendas. Acho que são 6 vendas para poder postar na Amazon também. Na Amazon vocês encontram um e-book, mas vocês vão querer edição física, então é pela Wiclap por enquanto. Está no valor de uns R$60, eu acho. Tem umas 200 e poucas páginas. 225, se não me engano. Seguir são nossas redes sociais, Instagram, Fraternidade Newman Brasil, vocês podem pesquisar, e o meu Insta pessoal, né, danielarthur.cb. Caso vocês queiram adquirir algum desses artigos ou livros, podem estar entrando em contato comigo. Ainda algumas dicas sobre o tema de hoje. Eu sou aluno do professor Leandro Bezerra, que, para quem não sabe, é um diácono da Assembleia de Deus, tá? E que é o maior nome no Brasil sobre o tema da graça, o tema da predestinação, enfim. É um professor que se estuda detidamente. Isso daqui talvez seja o maior defensor do sistema chamado Zumeriano Marinsoliano. Eu não tenho dúvida que é o maior defensor desse sistema no Brasil. Ele ministra alguns cursos sobre isso. Ele já ministrou, já fui aluno dele no seu curso sobre a graça na perspectiva tomista. Sou aluno agora também no curso dele sobre a vontade antecedente e no seu curso sobre molinismo versus tomismo. E é um professor excelente, eu recomendo. Então, o trabalho do professor Leandro Bezerra, vocês encontram vídeos dele aí no YouTube. Tanto no TED Talk, dentre outros vídeos dele também, recortes, enfim. Até aulas ele tem aqui também. Então, se vocês querem se aprofundar, recomendo começar aqui pelo esse meu artigo. Talvez lerem esses artigos do Marinsolo também e as aulas do professor Leandro Bezerra, com certeza. Então, pessoal, é isso. Deus os abençoe. E agora eu vou tomar um banho que tá muito calor aqui. Até mais, pessoal. Salve Maria e viva Cristo Rei.